Abra no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 15. Está escrito assim, Jesus falando, hein? Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Amém? Eu vou reler. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Eu vou ler de novo e você repete em seguida. Vamos lá. Em verdade, todo mundo, em verdade, vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Amém? Você crê na palavra de Deus? Eu também creio. Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Aplaude mais e glorifique mais ainda. Abra a tua boca, não fique com vergonha não. Diga glória, glória, glória a Deus. Glorifica, solta a tua voz. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, a tua igreja está te glorificando, te aplaudindo, te bendizendo. Pai querido, derrame as tuas bênçãos agora sobre cada vida que está exaltando o teu nome. Enche esse lugar da tua glória, Senhor. Agora, Pai querido, a tua palavra vai ser pregada. Este povo não veio aqui para ouvir um homem. Este povo veio aqui para ouvir a tua palavra. Então venha o Senhor agora e tome o nosso lugar. Use os nossos lábios. Fale o Senhor agora. Envia a tua palavra porque ela é poderosa. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Amém. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. Primeiro, deixa eu te contar o fato de uma maneira bem simples, de uma maneira bem objetiva. A fama de Jesus já havia crescido e todo mundo sabia que Jesus realizava milagres. Então, mulheres e homens, pais e mães, resolveram levar os filhos, as crianças, para que Jesus as tocasse. Porque tinha pai que dizia, meu filho dá muito trabalho. Tinha mãe que dizia, a minha filha não me obedece. Tinha uma outra mãe que dizia, a minha filhinha vive com tosse, vive doente. Então levaram as crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos de Jesus, que faziam até uma espécie de segurança para o Senhor, acharam uma perda de tempo que Jesus deixasse de fazer coisas importantes para dedicar minutos preciosos para atender e abençoar aquelas crianças. E os apóstolos começaram a dizer, levem essas crianças daqui, tirem essas crianças daqui. E é interessante que o evangelista Marcos registrou a reação de Jesus. Mateus conta este fato, mas não registra o sentimento de Jesus. Lucas conta o mesmo fato, mas não registra a reação de Jesus. Marcos, no entanto, nos diz aqui na palavra que Jesus, vendo que os discípulos estavam repreendendo as pessoas que traziam as crianças, dizendo, levem essas crianças embora, Marcos registra que Jesus ficou extremamente indignado. A pessoa indignada desaprova uma atitude. Jesus ficou indignado com os discípulos, com a atitude dos discípulos. Veja, os discípulos estavam indignados com os pais das crianças, com as mães das crianças. Mas agora Jesus, aquele que realmente tem todo o poder, mostra a verdadeira indignação contra os discípulos, os próprios discípulos que estavam impedindo as crianças de serem trazidas para Jesus. Versículo 14. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Jesus ficou indignado. Que história é essa de
proibir as crianças de chegarem até mim. O que vocês estão fazendo? Ah, Jesus, nós estamos impedindo que essas crianças lhe incomodem. Mas por que vocês estão fazendo isso? Quem deu ordem para vocês fazerem isso? Alguma vez eu pedi para vocês manterem as crianças longe de mim? É lógico que não estão registrados esses diálogos. Mas como é que Jesus iria mostrar a indignação? Escuta aqui, por que vocês estão mandando as crianças embora? Por que vocês estão dando bronca nos pais das crianças, nas mães das crianças? Por que vocês estão impedindo essas crianças de chegarem até mim? Jesus ficou indignado. Alguma vez eu dei essa instrução para vocês? Vocês estão fazendo isso por conta própria? Jesus ficou indignado. Olha só. E ele disse: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então Jesus diz: não é para impedir as crianças de virem até mim. As crianças me amam e as crianças também sentem necessidade da minha presença. As crianças também precisam da minha bênção. E vocês de maneira nenhuma façam isso, porque estas crianças são de Deus. Aliás, o reino de Deus pertence a essas crianças. Não impeçam essas crianças de virem a mim. E aí Jesus faz essa declaração que nós lemos no início da leitura, dizendo: em verdade. Para começar, Jesus nunca mentiu, mas para ele mostrar o quão importante é o que ele vai dizer, ele começa a frase dizendo: em verdade, vos digo que qualquer, olha só, qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Nenhuma pessoa, ele diz qualquer pessoa, seja quem for, que não receber o reino de Deus como uma criança recebe, de maneira nenhuma, não tem condição, está fora de condição, não existe a menor possibilidade, Jesus está dizendo, de maneira nenhuma, não tem jeitinho, não tem outra maneira. Qualquer que não receber o reino de Deus, tal qual uma criança o recebe, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. E no versículo 16, a gente vê o carinho de Jesus com os pequeninos. Está escrito que Jesus, tomando-as nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Só Marcos nos passa esse detalhe, que Jesus pegou aquelas crianças nos braços. Podemos com certeza ver Jesus carregando as crianças no braço, sendo abraçado pelas crianças, sendo beijado pelas crianças, impondo as mãos, segurando uma no colo aqui e tocando nas outras que estavam ali, colocando essa no chão, pegando outra no colo, pegando nos braços, mostrando carinho. Agora, imagine a alegria da criança quando chegou ali e viu aquela fúria dos apóstolos: não, leva essas crianças embora. Aí depois, essa mesma criança está nos braços de Jesus Cristo, sendo beijada por Jesus. A criança estava toda feliz, a criança estava toda contente, porque teve uma mostra do amor de Jesus Cristo. Nunca houve ninguém naquela época que se preocupasse com os excluídos e com os desprezados, tal qual Jesus Cristo. A mulher naquela época era um ser insignificante, e ainda hoje em países do Oriente, especialmente os países muçulmanos, as mulheres são tratadas como eram tratadas no tempo de Jesus, com muito desprezo e sem qualquer privilégio. Naquela época Jesus já valorizava a mulher como igual ao homem e fazia a mulher se sentir importante. Fosse quem fosse, podia ser uma pecadora, uma adúltera, uma mulher separada, podia ser uma mulher idosa, podia ser uma pessoa doente. Jesus tratava todos igualmente. Também ele fez isso com os pobres, que eram desprezados. Ele mostrou carinho especial por aqueles que eram considerados pecadores, indignos da bênção de Deus, como os publicanos. Jesus,
Ele mostrava carinho pelas pessoas que eram desprezadas. E naquela época, as crianças também eram extremamente rejeitadas. Crianças naquela época eram tratadas do mesmo modo que se tratavam os cães. Um pouquinho melhor só. Porque as crianças davam muito trabalho. Ninguém tinha paciência com criança. E Jesus mostra aí o carinho que ele tem tomando as crianças no braço. E a valorização que ele fez das crianças. Olha, quando eu fico pensando no que Jesus disse aqui, realmente é preocupante. Essa afirmação que nós lemos no início da mensagem. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E quando nós, adultos, ouvimos uma declaração desta, ficamos preocupados. E ficamos pensando, é difícil então entrar no reino de Deus. É muito difícil. Agora pense numa coisa. Você já foi criança um dia? Quem aqui já foi criança um dia? Ou você já nasceu adulto? Você já nasceu grandão, ranzinza desse jeito? Hein? Você já nasceu fumando, bebendo? Não. Você já foi criança. Eu estava outro dia numa viagem e 2 fileiras para frente tinha uma criancinha pequenininha que devia ter 1 ano e meio. Ela ficava apoiada no banco, olhando para trás e sorrindo e tranquila naquela viagem. Eu fiquei olhando para a criança e como a criança atrai, não é? Quando você vê uma criança, como todo mundo olha para a criança olha para um adulto, dá um sorriso, pronto, já internece o adulto. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, eu tinha esquecido. Eu já fui criança assim também. Eu já fui nenezinho assim também. E a gente se esquece disso. Quer dizer que, na verdade, nós temos que voltar a ser o que nós éramos antes. Concorda comigo ou não? Nós, adultos, para entrar no reino de Deus, temos que voltar a ser o que nós já fomos um dia. Você já não foi criança um dia, sim ou não? Lembrou, né? Pastor, faz tempo. Mas você já foi criança um dia. Essa criança salva. Essa criança que Jesus está falando. Com o tempo você se transformou em outra pessoa. Como nós somos diferentes. Mas Jesus está dizendo, você tem que voltar a ser o que era. E eu posso ler isso com você no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 3. Acompanhe comigo. Mateus 18, 3. E disse, olha aqui, em verdade, olha o em verdade aí. Quer dizer que é para valer, hein? E disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Quer dizer que você que é adulto hoje tem que se converter. Tem que voltar a ser criança. Voltar a ser o que você já foi. Que você não é mais. Mas Jesus está mandando você se converter. O que significa se converter? É mudar de direção. É ir para a direção certa. Sair do caminho errado. Puxa, se eu já fui um nenezinho, se eu já fui uma criança, e se o reino dos céus já foi meu, quer dizer que em algum momento, no meu crescimento, eu deixei de ser aquela criança. E eu preciso voltar a ser aquela criança. Eu preciso me converter de novo. Por isso que Jesus uma vez estava numa entrevista com um homem velho. E esse homem velho conhecia muito a Bíblia. E ele disse para Jesus, puxa, mestre, na verdade, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não for de Deus. E Jesus disse para esse homem velho, mas quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E esse homem perguntou para Jesus, mas como que pode alguém sendo velho nascer de novo? Porventura poderá entrar novamente no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus, com a resposta que ele deu, ele mostra que não se trata de reencarnação, a pessoa morrer e nascer de novo.
Ele diz aqui, nessa leitura que fizemos em Mateus 18:3, se você não se converter, não se fizer de novo como aquela criança que você já foi, se você não se converter, de modo nenhum você vai entrar no reino de Deus. Muito bem, se eu preciso me converter novamente naquela criança, ser novamente aquela criança que eu fui um dia, que você já foi um dia e que não é mais, então nós temos que pensar como que era a nossa vida quando eu era criança e quando você era criança, que sem fazermos nada nós já éramos salvos, pelo simples fato de sermos crianças. Como que nós éramos e como que nós precisamos voltar a ser para entrar no reino de Deus, porque se não for assim, de maneira nenhuma vai entrar no reino de Deus. Quando você era criança, quando você era pequeno, como que era a tua fé quando você era pequeno? A nossa fé era simples. A nossa fé era sem explicações. A nossa fé era extremamente pura. Nós acreditávamos naquilo que o nosso pai falava, naquilo que a nossa mãe falava, e nós nunca questionávamos. Por exemplo, minha mãe dizer assim para mim: olha, o papai do céu está vendo tudo. Eu nunca falei para minha mãe: como que é o papai do céu? Onde ele está? Por que eu nunca vi? E quando que a gente vai lá falar com ele? Ele está vendo tudo como? Uma criança nunca pergunta isso. A criança, ela tem uma fé simples. Papai do céu está vendo. Pronto, basta. Basta ou não basta? Eu me lembro que quando era pequeno, minha mãe nos ensinou a orar. Eu nunca perguntei para ela: por que eu tenho que orar, mãe? Por que de joelhos? E por que antes de dormir? A fé da criança é uma fé que não discute, é a verdadeira fé. Tem que orar assim, tem que se colocar de joelhos, tem que falar com o papai do céu. Ore desse jeito. E o que a minha mãe me ensinou quando eu era pequeno, eu seguia o resto da vida. Até hoje oro, e cada vez que eu dobro o meu joelho eu lembro da minha mãe, porque foi assim que ela me ensinou a orar. Mas a criança não discute a fé. E quando a minha mãe me beijava e dizia: dorme com Deus, eu tinha minha cama junto à parede, eu me encostava o máximo possível na parede para deixar um espaço bem grande na cama, porque eu queria que Deus dormisse do meu lado. Ficava bem encostado na parede a noite toda assim. Deus deve ser grande. Então eu vou ficar bem espremidinho aqui. E dormia lá no cantinho. A fé da criança não discute. A nossa fé tem que ser assim, amém? Não pode ficar discutindo. A fé da salvação é do jeito que o Pai ensina pra gente. A fé que salva é a fé que o Pai e a palavra ensina pra gente. E nós não podemos ficar discutindo. Se Jesus Cristo é o único, suficiente e exclusivo Salvador, eu não posso querer discutir com o Pai dizendo: mas eu acredito em reencarnação também. Ou eu acredito na salvação pelas obras. Ou eu acredito em outras religiões. Ou eu tenho outros padroeiros e outras padroeiras. Eu acredito de outro jeito. A criança não discute. Amém? A fé é pura. A fé é simples. A fé é verdadeira. Muito bem, essa era a tua fé. A nossa fé mudou com o tempo, não mudou? A gente começou a pensar nas coisas. Tem gente que acha que Jesus Cristo era astronauta. Tem gente que acha que Deus é extraterrestre. Tem gente que acha que Jesus subiu ao céu numa nave espacial. Eu acho que foi assim. E a pessoa acha, não tem que discutir nada. Você tem que acreditar. Se você não acreditar como uma criança acredita, de maneira nenhuma você entrará no reino de Deus. Fé pura como a fé de uma criança. Agora tem uma outra coisa aqui também. A criança, ela depende tudo do pai. É verdade ou não é? Depende do pai, depende da mãe. A criança, ela vai batalhar pela comida dela, sim ou não? Quem que ela espera que lhe traga a comida? Pai e a mãe. A criança, tudo que ela precisa
ela pede para o pai, pede para a mãe. E depende do pai e da mãe em tudo o que precisa. A criança chega e senta na mesa e diz: mãe, cadê a comida? É problema de quem arrumar a comida? Da criança ou da mãe? Da criança ou do pai? Lógico. Nenhum filho, nenhuma criança levanta cedo e fala assim: ah, mãe, agora não vou poder nem fazer lição da escola, porque eu tenho que ganhar o pão de cada dia. A criança, ela levanta, vai para a mesa e ela não quer nem saber. Cadê a comida? Na hora do almoço, a mesma coisa. Na hora da janta, a mesma coisa. E a roupa? Você já viu criança? Preciso ir no shopping, comprar uma camisa, uma blusa e um tênis. A criança, ela não vai fazer compras. Ela depende de quem? Ela vai sair. Ela fica esperando. Se a mãe a vestir, ela está vestida. Se a mãe não vestir, ela vai do jeito que está. É verdade ou não é? E não reclama. Eu vejo as minhas fotos de infância, eu falo: meu Deus, tem que destruir essas fotos. Eu acordava de manhã e de pijama já ia com meu patinete na rua. E ficava a manhã inteira andando de patinete, cabelo tudo espetado, descalço. Sujava o pijama e saía na fotografia daquele jeito. Você já viu alguma criança falar: não, tenho que me arrumar, vou sair bonito na foto? Você já viu isso? Criança não tem vaidade. Criança não tem orgulho. A criança é simples de tudo. A criança não está preocupada com a aparência. Se o pai e a mãe não falar: penteia esse cabelo, menino. E se às vezes não pegar, a criança fala: vem cá que eu vou te pentear. A criança sai do mesmo jeito, que nem aquele menino ali. Não é? A criança, amados, que Jesus está falando, é essa daí que a gente já foi um dia. E que a gente não se dá mais conta de que já foi. Deus e Jesus quer que você seja como criança. Que você pare de correr para lá e para cá se preocupando com tudo. Que você pare de se inquietar com as coisas, acordando a cada dia ou indo dormir preocupado, dizendo: o que eu vou comer? O que eu vou vestir? Você não vai se preocupar com isso. O teu Pai Celestial cuida de você, minha criança. O Pai, Ele tem amor por você. Você tem que depender do Pai. O Pai vai cuidar da tua vida. Se você não for essa criança, você não entra no reino dos céus. E uma outra coisa, amados, aconteceu comigo, aconteceu com você, e aconteceu com os meus filhos, e acontece com todo mundo que cresce. Você, quando era pequena, você andava sempre com o seu pai e com a sua mãe, sim ou não? Sim. Eu também. Os meus filhos, quando eram pequenos, eu tomava pela mão aqui, ó. Aliás, eu nem precisava pegar pela mão, eles vinham atrás de mim. Pai, onde você vai? Filho, eu vou trabalhar, fica em casa. Ah, deixa eu ir com você. Não é? Quando é pequeno: pai, onde você vai? Filho, o pai vai trabalhar. Eu posso ir junto? Não, não pode, filha. Não, pai, mas eu quero ir. Fica chorando lá na porta. Não é? Aí cresce. Filho, vão comigo? Ah, não posso, pai, eu vou sair. Filha, vamos comigo? Não posso, pai, já tenho outro compromisso. O que acontece quando a gente se torna adulto? Se separa do pai, se separa da mãe. É ou não é? Jesus quer que você seja criança. A criança gosta de andar com o pai. Aonde o pai está, a criança quer estar. Aonde o pai vai, a criança vai atrás. Isso quer dizer o seguinte: que você, como criança de Deus, você tem que estar aonde o teu Pai Celestial está. É o prazer de estar na casa do Pai. Porque quando você começa a achar que é adulto: ah, não vou na igreja não, eu tenho uma outra coisa para fazer. Aí você já não tem prazer de andar com o Pai, porque já está adulto. Mas quando você é criança, você depende do Pai e quer estar com o teu Pai. Então, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, essa criança que a gente já foi, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Agora, voltando ali para Mateus capítulo 18, verso 3. Vamos fazer essa leitura, versículo por versículo, até o número 6.
Jesus disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Não tem jeito. Você vai ter que voltar a ser criança. Amém? E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Se você se tornar criança, você passa a ser um com Jesus Cristo. E onde você vai, Jesus Cristo se apresenta com você. E tudo que alguém faz por você, que se tornou uma criança em Cristo, está fazendo pelo próprio Cristo. Versículo 6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Essa mó de azenha era uma pedra de moinho, aqueles moinhos movidos a água. Não é apenas aquele moinho manual, aquela pedra de moer que as pessoas usavam para amassar os grãos de trigo e para fazer a farinha. É aquela pedra grande de moinho de água, aquela que fica girando com a força da água. Jesus está dizendo: se alguém escandalizar uns desses pequeninos que creem em mim, melhor seria que amarrasse ao pescoço uma pedra desse moinho de água e se lançasse voluntariamente, se submergisse no fundo do mar. Olha só, seria melhor. Por que Jesus está falando isso? Porque a criança tem outra característica, amados. Criança sabe se defender, sim ou não? Lógico que não. Lógico que não. Criança não sabe se defender. E Jesus sabe que a criança é indefesa. Por isso que às vezes tem adulto que maltrata a criança. E a criança não pode fazer nada contra o adulto. Às vezes a criança não consegue fazer nada com um adolescente, que já é quase um adulto. A criança sofre porque é indefesa. Se você se tornar como uma criança, logicamente você vai se tornar indefeso. Você não vai saber se proteger. Mas não pense que isso é desvantagem, porque Jesus Cristo está dizendo: se alguém mexer com você, vai ter que acertar contas comigo. Eu sou o teu protetor, eu sou o teu defensor, eu sou o teu guardador. A criança é indefesa, mas Jesus toma conta dela. Uma vez eu fui buscar a minha filha Bianca no prezinho e encontrei minha filha sentada na guia, na calçada, chorando. Falei: Bianca, o que foi, minha filha? Ah, pai, aqueles meninos lá estão me chamando de baleia assassina. Ela era gordinha? Eu fiquei tão irado. O quê? O moleque, tchum! Sumiram todos. Minha filha ficou toda orgulhosa. Filhinha, pode dizer para eles que se eles falarem isso de novo, eu vou lá pessoalmente agora, tá? Pronto, a criança é indefesa. Então quem vai te defender é Jesus Cristo, amém? Ele é que vai tomar as tuas dores. Quando o diabo estiver te pisando, te maltratando, te humilhando, por causa da tua pureza, da tua ingenuidade, por causa da tua sinceridade, por causa que você é indefeso, você não se preocupe. Jesus Cristo vai te defender, amém? Agora, qual é a característica da criança que Jesus quer que a gente tenha? Vamos continuar lendo aqui. A palavra de Deus. Esta palavra viva e poderosa. Vamos voltar para o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 16. E Jesus, tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Você tem que estar nos braços de Jesus Cristo, amém? Você só vai estar seguro, segura, protegido, protegida, se estiver nos braços de Jesus Cristo.
Você só vai ter a sua vida abençoada se você, como criança, se fazendo como criança, ser tocada por Jesus. Então eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé agora. Há um mistério nessa palavra que Jesus Cristo está colocando para a tua vida. Jesus Cristo não quer que ninguém atrapalhe você de chegar até Ele. Se você se declarar agora como criança, se você falar, eu sou criança na fé, eu me converto como criança, eu quero perder agora aquela maldade, eu quero perder agora aquela racionalidade dos adultos, eu quero voltar a ser criança como eu era. E atenção, ser criança não é ser bobinho, não é ser bobinha, não é ser uma pessoa infantil. Ser criança na pureza, no trato, na santidade, sem a maldade, sem a malícia que os adultos têm. Você não vê nenhuma criança querendo ser importante. Você não vê nenhuma criança querendo aparentar o que não é. Você não vê nenhuma criança com maldade querendo destruir outras pessoas. Pelo contrário, uma criança, ela é tão pura que se ela for uma criança rica e se ela encontrar uma criança pobre, ela vai brincar do mesmo jeito, vai fazer amizade, vai sorrir, vai estar na maior amizade. Uma criança nunca viu a outra na frente, chega lá, já começa a brincar junto. Sem nunca ter conhecido, nem sabe o nome, estão brincando juntos. A criança não tem as prevenções do adulto. A criança não tem o orgulho do adulto. Jesus disse, vocês têm que se fazer humildes como essas crianças. A característica da criança é a humildade. E Jesus neste ponto foi criança, muito criança. A criança mais perfeita. Sendo adulto, nunca houve ninguém mais humilde do que ele. A criança não fica com vergonha de nada. Por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas e muitas vezes a gente pergunta, quem quer receber Jesus Cristo como único Salvador? A pessoa até tem vontade de ir, mas ela não vai porque tem vergonha. Criança não tem vergonha. A criança vai. As crianças queriam chegar perto de Jesus. Jesus disse, não estorvem essas crianças de chegarem até mim. Se você falar, eu quero ser criança outra vez, criança na fé, criança na maldade, criança na malícia, eu quero voltar a ser aquela criança que eu já fui um dia. Olha que maravilha, o milagre vai acontecer com você agora. Porque às vezes nós como os adultos pensamos assim, quem me dera nascer de novo, quem me dera começar tudo de novo, sem os erros que eu cometi, sem as maldades que eu pratiquei, sem os pecados que eu fiz. Quem me dera uma nova chance de apagar o meu passado e começar minha vida de novo, sem lembranças de culpa, sem remorsos, sem tormentos, sem acusações interiores. Quem me dera voltar a viver sem os problemas, sem as mágoas, sem as amarguras que eu como adulto tenho hoje. Quem me dera se isto fosse possível. E Jesus está dizendo, isso é possível. Você nascer de novo agora, se tornar uma criança, sem amargura. Ele vai limpar toda a amargura do teu coração, sem remorso, sem culpa. Ele vai tirar todos os teus pecados, Ele vai tirar todos os traumas, Ele vai limpar a tua alma. Se você falar, eu quero me lançar nos braços de Jesus Cristo, eu quero me converter e me tornar criança para Cristo, eu quero entrar no reino de Deus, Jesus vai fazer este milagre na tua vida. A partir de hoje, você vai começar tudo de novo, tudo do início. E o que é melhor, já com a experiência de vida,
Porque todas aquelas coisas que você fez antigamente, ou aprendeu a fazer, todas aquelas coisas você aprendeu que não te trouxeram benefícios. Agora, Jesus vai te dar uma nova vida, você vai nascer de novo, e Ele vai fazer com que você utilize a tua experiência, a tua própria experiência, para viver uma vida abundante, uma vida de felicidade, uma vida nova. Você saindo daqui hoje como uma criança, sem culpa alguma, sem qualquer acusação, sem qualquer condenação. Pastor João Ribe, como é que eu faço isto? Primeiro, tem que ser humilde. Segundo, você tem que desejar ser esta criança. Terceiro, você tem que receber o reino de Deus. Quando você recebe o reino de Deus, você se torna parte do reino. E você só pode receber o reino se você antes receber Jesus Cristo. Se você recebe Jesus Cristo, você recebe o reino. E fazendo parte do reino, a tua vida é nova. Em nome de Jesus, eu te garanto, pelo conhecimento da palavra e por aquilo que Jesus está afirmando, que você vai sair daqui hoje, voltando para casa, uma nova pessoa, se entregar tua vida para Jesus. Esquece tudo o que aconteceu antes. Esquece o passado. Você vai começar do zero daqui para frente. Sem aquele sentimento de culpa, sem aquela acusação, sem aquela tristeza dos adultos, sem aquela mágoa, aquela amargura, por tantas coisas tristes que já te aconteceram nesta vida. Mas você vai pegar esta vida aí e vai dar para Jesus. Você vai pedir para Jesus abençoar a tua vida. Você vai se colocar nos braços de Jesus Cristo. E Ele vai te tocar e Ele vai te abençoar. Aqui diz: e tomando-as nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Você quer? Você quer começar tua vida de novo? Mas uma vida agora diferente. Sem os problemas que você tem até hoje, sem as acusações, sem as culpas, sem os remorsos, sem as condenações. Você quer começar a tua vida de novo? Tem que se tornar criança. Como que a criança vive? A criança depende do Pai. Você agora vai depender totalmente do teu Pai Celestial. Você vai colocar a tua vida nas mãos do Pai. Como é que a criança vive? A criança é sustentada pelo Pai. O Pai vai te sustentar. Como é que a criança vive? Junto do Pai. Tem prazer de estar junto do Pai. Como é que a criança vive? Nos braços de Jesus Cristo. Olhem bem para mim agora, em nome de Jesus. Conheço poucas pessoas aqui, poucas, não conheço ninguém. Eu só conheço a palavra de Deus. Eu só sei que Jesus disse que isso é verdade. Que se você não receber o reino de Deus como uma criança, você não poderá entrar nele. Como que é que a criança tem fé? Uma fé simples. Jesus Cristo é o único, suficiente e exclusivo Salvador, e não tem outro. Pastor, por quê? Me ensinaram de outro jeito. Você não vai discutir nada. A criança, ela não discute nada. No Evangelho de João, capítulo 17, está escrito assim: Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a fé simples, é a fé verdadeira, é a fé que você tem que ter sem discutir. Jesus orou ao Pai dizendo: eu fiz a obra que o Senhor meu Pai me mandou fazer, eu anunciei o teu nome, e a tua vontade é esta: que te conheçam a ti, somente ti, por único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, teu Filho, a quem tu enviaste.
Mais ninguém, amados, nem padroeiros, nem padroeiras, nem santos, nem santas, nem entidades, ninguém, nem religiões. A fé da criança é esta: não discute. A vontade do Pai é que simplesmente você receba Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, como exclusivo Salvador. E o milagre vai acontecer agora. Você vai nascer de novo. Como, pastor? Não pergunte, isso é coisa de adulto. Você vai aprender a partir do momento que você fizer. Tudo que você precisa fazer agora é ter aquela fé da criança. Eu quero a salvação, eu quero me tornar uma nova criatura, eu quero nascer de novo, eu quero a salvação que Deus oferece, eu quero receber Jesus Cristo como meu único Salvador. Então olhem para mim, e quem quer nascer de novo, quem quer receber Jesus Cristo com a fé de uma criança, quem quer nascer de novo, quem quer receber o reino de Deus como uma criança, quem quer receber Jesus Cristo como único Salvador, ergue a mão direita assim bem alto. Oh, glória! Que maravilha! Fico feliz. Criança é assim mesmo, fica feliz à toa. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares, venham aqui na frente comigo, venha para cá. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Esta é a fé da criança. Eu quero, eu acredito, eu vou, estou indo. Oh, glória! Tem até umas crianças japonesinhas. Que legal, que legal. E o que é mais legal ainda, olha só, está chegando mais criança. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Que maravilha. Nós agora, olha, não seremos mais estranhos, porque criança não tem esse negócio. Não te conheço, então não falo com você. Criança não tem isso. Criança chega, já vai conversando, não é? Criança não tem orgulho, parabéns. Você mostrou que realmente tem um coração como o de uma criança. Não ficou com vergonha, não ficou com aquele negócio, não vou não. Veio, que maravilha, eu fico feliz por você. Eu quero chamar aqui outras pessoas. Olhem para mim, por favor. O que está acontecendo nestes últimos dias, amados? O cumprimento de uma profecia que Jesus Cristo disse há quase 2000 anos atrás. Jesus disse assim: e nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você percebe que as pessoas estão cada vez mais frias? Sim ou não? As pessoas não conversam mais umas com as outras, não olham mais no olho, as pessoas viram o rosto, moram no mesmo andar, pegam o mesmo elevador e não dizem bom dia, não dizem boa tarde. É ou não é? As pessoas estão se embrutecendo, o amor está esfriando, todo mundo desconfia de todo mundo. A pessoa chega perto de você, se você não conhece, você nem olha na cara, não dá confiança. E mesmo no farol, na esquina, ou na calçada, desconfiança total. O amor está esfriando, a violência está aumentando. Mas Jesus não falou somente com relação a esse lado da questão. Jesus falou que o amor cristão estaria esfriando, a fé estaria esfriando. Tanto é que ele disse assim: e quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Jesus, ele disse que nos últimos dias a fé também vai esfriar, o amor vai esfriar. Então você que hoje está aqui me ouvindo, preste atenção. Você que já foi de uma igreja, de outra igreja, de outra denominação, ou mesmo da Paz e Vida, não sei, e você por algum tempo sentiu essa frieza, ou quem sabe você está na Paz e Vida e de repente começou a esfriar. Puxa, pastor, eu estava tão animado, eu estava tão animada, agora já não sinto mais aquela empolgação, já não tenho mais aquela vontade de orar, de ler a Bíblia, de buscar a Deus. Pastor, o que está acontecendo comigo? Isso que Jesus falou. E nós não podemos, já que estamos avisados, deixar isso acontecer.
Porque se Jesus nos avisou, é para a gente se precaver. Então essa é a época do desamor, é a época do esfriamento do amor, é a época do esfriamento da fé. É por isso que tem muita gente se afastando da igreja, muita gente se desviando da fé, muita gente desistindo, porque chega uma hora daquela frieza e a pessoa acaba se afastando do caminho. Eu não vou te chamar de desviado nem de desviada. Eu vou te chamar de filho pródigo, de filha pródiga, porque você conhece a palavra de Deus. Então eu não preciso nem te pregar. Eu estou te chamando de filho pródigo e de filha pródiga, porque hoje você está aqui. E esta é a casa do Pai. E você sabe que tem que se tornar como criança para entrar no reino de Deus. Você foi lá para o mundo, viveu como adulto neste mundo, mas chegou a hora de você voltar para os braços do teu Pai, para os braços de Jesus Cristo. E eu quero te dizer que o Pai está aqui, de braços abertos, esperando você com muita saudade, para te dar um abraço gostoso aqui na frente. O Pai está dizendo: meu filho pródigo, volte para os meus braços. Minha filha pródiga, volte para os meus braços. Então, filho pródigo, filha pródiga, não fique com vergonha, não dê uma de adulto. Filho, filha, volte agora para os braços do Pai. Saia do teu lugar, vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem, filho pródigo, vem, 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 filha pródiga, vem para cá. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Sabe o que eu sinto? Que tem alguns filhos aqui que estão frios na fé e frios no amor, mas aquele orgulhosinho adulto disse: não vai lá na frente não, fica aqui. É ou não é? Então você não vai dar uma de adulto agora. Se você está reconhecendo que a tua fé está esfriando, e se você está com medo até de desviar, você não quer se desviar, então nós vamos orar por você. Saia do teu lugar, vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Nós vamos fazer esta oração. Vem para cá, vem para cá, vem. Está sentindo a necessidade de sentir novamente aquele fogo do Espírito Santo na tua vida? Vem para cá em nome de Jesus. Vem para cá. Todos que sentirem vontade, pode vir. Isso, venha, venha. Venha do jeito que você está. Você vai ser abraçado, abraçada por Jesus Cristo. Olha que palavra linda. Graças a Deus que Marcos registrou isso. Jesus tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Você agora vai ficar nos braços de Jesus. Você não queria um abraço de Jesus? Toda criança gosta de um abraço, né? Eu entro na igreja, as crianças vêm correndo: Pastor João Ribe. Eu fico tão contente quando as crianças fazem isso. Me abraçam, me beijam. Criança gosta de abraço. Você vai ganhar um abraço de Jesus Cristo agora. Você vai voltar para casa e você vai ver que esse abraço não acaba nunca. Amém? Então nós vamos ajoelhar aqui na frente. Dobre o teu joelho comigo. Essa é a fé da criança. É para ajoelhar? Já ajoelhei. Não é? Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu entendi por Jesus Cristo que em verdade eu não posso entrar nos céus se eu não me converter tal qual como eu era quando criança. Por isso, meu Deus, eu estou me tornando novamente aquela criança que eu já fui. E eu quero, meu Deus, começar vida nova a partir de hoje. Por isso eu te peço, visita agora o meu coração com teu Espírito Santo e retire toda raiz de amargura e toda mágoa.
Entra agora com teu Espírito na minha mente, no meu pensamento, no meu sistema nervoso e retira de mim todo trauma, todo complexo, toda acusação, todo remorso. Meu Pai querido, com teu Espírito Santo e pelo sangue de Jesus, retire de mim toda maldade, toda malícia, toda iniquidade e me transforma agora, tal qual uma criança. Pai bendito, eu preciso do Senhor. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero que, como meu Pai, o Senhor me segure pela minha mão direita e que o Senhor me conduza nesta vida. A partir de hoje, meu Pai, eu vou depender totalmente do Senhor para me vestir, para me alimentar e para cuidar de mim quando fico doente. Meu Pai querido, me guarda agora com teu cuidado e faz eu entrar no teu reino e faz o teu reino entrar também dentro de mim. Abençoe a minha vida pelo teu poder, em nome de Jesus, Ele que é o meu único, suficiente e exclusivo Salvador. Assim seja. Amém.